Olá, seja bem-vindo para mais uma entrevista nesse canal Desmistificando William Branham. E dessa feita vamos entrevistar o irmão João. O irmão João mora em Angola. Irmão João, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Will, por essa oportunidade que o irmão me concede. Na verdade, esse é um momento que teríamos já faz um bom tempo, mas por questões técnicas nunca aconteceu. Verdade. Saudações aí. Amém. Deus abençoe. Como o irmão se tornou um crente da mensagem de William Branham? Olá, quanto a esta questão, tornei-me crente da mensagem por intermédio de um evangelista, na altura, isso em 2012. Esse evangelista começou a pregar em casa de um amigo nosso. E um dos meus amigos convidou-me para assistir o estudo bíblico que este evangelista estava a dar, evangelista da mensagem. E desde aquela data, muitas das perguntas na altura que eu tinha foram respondidas por ele. Então, desde aquela data, decidi seguir a mensagem. Você pode citar alguns momentos marcantes vividos dentro da mensagem? Sim, eu citaria assim alguns. Momentos esses são apenas o companheirismo que eu tive com os irmãos dentro da mensagem. Conheci muita boa gente na mensagem, fiz algumas amizades, muitas delas ainda persistem até a data atual. Mas dizer que eu vi algo sobrenatural dentro da mensagem, desde o tempo que eu estive nela, não, isso não tenho, se não aconteceu comigo dentro da mensagem. A única coisa que me fez seguir a mensagem é a doutrina, que eu achava que era a doutrina correta, a doutrina acima das doutrinas denominacionais, que mais tarde descobri que não é assim. Senão, a única coisa boa, os únicos momentos que eu tive é mesmo esses com os amigos, fiz boas amizades, algumas ainda permanecem, outras nem tanto. É isso. Houve algo de bom que a mensagem acrescentou à sua vida, irmão João? Sim, de uma forma geral, eu diria que sim. Eu nasci numa família católica. Eu não sei ali como é que são os católicos aí no Brasil, mas o meio católico onde eu cresci, nasci, líamos pouco a Bíblia. Eu conheci praticamente a Bíblia na igreja do sétimo dia. Eu fiquei também 2 anos na igreja do sétimo dia. Do sétimo dia foi quando eu conheci a mensagem. Então, a mensagem me fez conhecer mais a Bíblia. Eu comecei a ler mais a Bíblia estando na mensagem. E eu digo que isso é uma das coisas boas, se não a única, que a mensagem acrescentou em mim. Que é ler mais a Bíblia, pesquisar mais a Bíblia. É isso aí. Como o irmão descobriu as mentiras de William Branham? Com relação às mentiras de William Branham, eu as descobri por intermédio de outras literaturas e sites de ex-crentes da mensagem, como é o caso há uma página no Facebook, parece, Por que abandonei a mensagem, se não estou em erro, e por intermédio também de outras literaturas que eu fui pesquisando, algumas que me enviou mesmo o irmão Will, recentemente, e por intermédio dessas literaturas, por intermédio também da Bíblia, foi quando eu descobri que o que eu acreditava como sendo a revelação do tempo do fim, na verdade, era uma enganação. Então foi por intermédio de literatura que eu conheci os erros doutrinários, as mentiras contadas por William Branham.
que é querido como sendo profeta no seio da mensagem para o tempo em que estamos a viver. Qual foi a maior mentira que te chocou? Você pode nos detalhar? A mentira que mais me chocou, que me fez abandonar a mensagem, é a questão do plágio. Eu não sei se a concepção de profeta que eu tenho que está errada, mas para mim, um profeta é alguém que quando traz uma coisa da parte de Deus, isso tem que ser original, não pode ser baseado em pensamento de um outro homem. E ao ler o livro dos 7 selos, lá onde encontramos que praticamente todas as doutrinas, todas as supostas revelações que Branham me alega ter recebido na semana de março, a semana que ele prega sobre os 7 selos, dizendo que isso me foi revelado essa semana por meio de oração, para nossa surpresa, isso está no livro de Clarence Larkin. Quando ele fala sobre o cavaleiro branco e o cavalo branco, tudo que ele vai detalhar sobre os 7 cavalheiros, almas debaixo do altar, quem falou isso é Clarence Larkin. E isso aqui me fez questionar bastante a mensagem. E a partir dali eu comecei a ler também sobre outras coisas, como é o caso da semente da serpente. Eu sempre pensei que essa fosse uma revelação nova, que Branham fosse o único que tivesse ensinado sobre isso, que isso ele recebeu de Deus. Mas a verdade é outra, que desde o século VI, se não estou em erro, que a Zohar ensina sobre essa questão de a serpente ter tido relações sexuais com a Eva. E isso é que trouxe a queda da humanidade. Então, esse é um dos pontos que fez com que eu questionasse bastante a mensagem, como continuo a fazer. Até hoje, já não leio a mensagem, só faço isso para confrontar os adeptos da mensagem, para comprovar o que eles publicam e confrontar e ali fazer uma análise ou uma crítica a respeito desses ensinamentos. Senão, Então, as coisas que me fizeram abandonar a mensagem, a principal é mesmo a questão do plágio. O profeta de Deus não faz plágio. então, quando você descobriu, você chegou a levar essas descobertas a algum pastor da mensagem, a algum crente da mensagem? A princípio, eu compartilhava assim com alguns líderes, alguns pastores, irmãos meus aqui em Angola que pregam a mensagem, são da minha faixa etária, e é com esses que eu mais falava abertamente. Mas acredito que o irmão Will sabe disso, que no meio da mensagem apela-se muito à revelação. Ou seja, quando um ponto parece conflitante, coloca em dúvida aquilo que as pessoas acreditam como sendo a revelação dada ao profeta da era, as pessoas aí vão apelar à revelação. Irmão, tu tens que ter revelação. E é exatamente essa resposta que eu recebi, de quase todos eles. E outros me aconselharam a parar de ler outras coisas, porque isso ia perturbar a minha fé. Então é isso que aconteceu. Desde ali, achei por bem desistir, parar de ir atrás de pregadores para lhes mostrar as coisas que eu estava a descobrir, porque eu sabia, eu sei, o irmão sabe que desses pastores a gente não espera nada, a não ser que Deus mesmo os mostre o que realmente está a se passar por detrás desse pano chamado mensagem. Há muita coisa por detrás dele. Quando você decidiu deixar a mensagem, qual foi a reação de seus amigos e da sua família? Quando eu decidi deixar a mensagem, eu pregava. Tinha um grupo de jovens que eu comecei a pregar em 2020. Esse grupo de jovens foi mesmo ele que pediu para que eu passasse a ensinar eles o que é a mensagem. E com o tempo o grupo foi crescendo. E nele eu batizei meus irmãos biológicos, 3 deles,
um primo e... Sim, na família são esses 4 que eu batizei. Mas quando eu me deparei com essa verdade, eu não poderia fingir que estava tudo certo. O que eu estava a ensinar, o que eu estava a ensinar é a doutrina certa. Então levei isso para eles, comecei a mostrar a eles que o que a gente aprendeu durante esse tempo todo, que era a revelação dada por Deus a William Branham, não é nada revelação, mas sim mistura de seus pensamentos e pensamentos de outros pregadores que ele desprezou bastante, chamou de abutres, enfim, e alguns deles decidiram abandonar-me e seguir com a doutrina. Um deles teve a coragem de dizer que, olha, nós não vemos nenhum problema na mensagem, então achamos por bem continuarmos com a mensagem, deixaremos de ter encontros com o irmão. Eu disse, não há problema nenhum, podem ir à vontade, e hoje eles continuam a seguir a mensagem. Mas o que acontece é que a nossa relação, a relação com os irmãos, eu tenho um irmão biológico que é tornou-se muito radical dentro da mensagem. Praticamente a nossa relação, aquele familiarismo que a gente tinha antes, não é o mesmo. As ligações agora são restritas, as visitas também são restritas, e é isso que tem estado a acontecer. Mas quanto aos amigos, os amigos não tenho problema nenhum, só aqueles amigos à distância que de um tempo à parte viam-me a fazer publicações sobre William Branham, que recentemente perceberam que já não estou na mensagem, então são esses que às vezes aparecem criticando, dizendo que o diabo me seduziu, que as filosofias, as vãs filosofias estão a me perturbar, mas a gente entende essas pessoas. Isso. É o que as seitas fazem, cegam as pessoas, não conseguem ver além do pano, do véu que é posto diante deles, e acham que as pessoas que abandonam a mensagem estão perdidas. Como lidar com os membros que você evangelizava após deixar a mensagem? A esses jovens que decidiram seguir adiante com a mensagem, apenas eu aconselhei que eles não parassem de ler. Porque não há uma outra coisa que vai mostrar a eles a verdade, a não ser a própria mensagem. Desde que eles tenham o espírito crítico. Se eles começarem a questionar sobre pontos doutrinários da mensagem, amanhã também sairão, porque vão ir atrás da verdade. E esse é o segredo. Então eu aconselhei a eles que continuassem na mensagem, se acham que não tem nenhum problema, não vê nenhum problema, mas que não parassem de ler. Que parassem de ler mais, ou seja, que lessem mais as suas Bíblias com relação aos versículos, principalmente os versículos que são utilizados na mensagem para autenticar o ministério profético de William Branham. Como Lucas 17:30, é um versículo isolado e aplicado fora do contexto que Jesus o menciona. Outro é Apocalipse 10:7, também outro versículo que é citado pelos pregadores da mensagem, foi citado por William Branham fora do contexto do Apocalipse. Então, se eles fizerem isso, acredito que cedo ou tarde, ou seja, tarde ou cedo, eles terão de aceitar que, na verdade, viveram suas vidas acreditando num falso profeta. O movimento da mensagem, especificamente em Angola, tem crescido? O movimento da mensagem aqui em Angola tem estado a crescer e muito. Há muitos pregadores jovens, como os irmãos sabem que na mensagem não precisa fazer um curso de teologia para ser pregador.
Basta seguir a linha de Branham, seguir o pensamento de Branham, e a pessoa aí se torna pregador. E temos muitos jovens pregadores aqui em Angola, e são esses que estão a levar a mensagem para os outros cantos. Mas também está a surgir já pessoas que estão a se levantar contra essa mesma mensagem, para além das denominações. Temos aqui denominações que fortemente, com argumentos, combatem a mensagem, e dentro da própria mensagem também já está a sair jovens, até mulheres, que é muito difícil uma mulher abandonar a mensagem. É muito difícil, mas também já temos jovens a abandonar a mensagem por descobrirem que, na verdade, a mensagem não é o que a gente cresceu ouvindo que era. E hoje, irmão, passado tanto tempo, depois que o irmão deixou a mensagem, como o irmão se sente? Depois de deixar a mensagem, eu sinto-me livre. Eu sinto-me livre, agora estou livre de todo o preconceito. Eu era uma pessoa muito preconceituosa. É isso que a mensagem faz com as pessoas. A mensagem torna a pessoa juiz das outras. E depois de eu ter abandonado a mensagem, eu sinto-me livre. O preconceito todo caiu por terra, apesar de que ainda há alguns resquícios. Isso é uma questão de tempo, mas já não olho hoje para as pessoas da mesma forma como eu as via antes. Hoje eu olho para todo mundo como sendo meus irmãos. O católico é meu irmão, o batista é meu irmão. Não vejo barreira nenhuma. Não vejo barreira nenhuma. Então, hoje, fora da mensagem, eu estou livre de ler o que quero, de estudar o que quero, de comentar o que quero. Essa é a liberdade que eu não tinha no céu da mensagem. Porque aí os irmãos, parece que cada um é polícia do outro. Publica algo que é contra os princípios da mensagem, ou faz um comentário que não é aceito dentro do padrão estabelecido por Branham, aí você é chamado no concílio. E que conselho você poderia dar às pessoas que ainda vivem dentro da mensagem e as que estão saindo da mensagem e que estão te escutando agora? Eu começaria para as pessoas que estão dentro da mensagem. O conselho que eu deixo a essas pessoas é que invirtam o quadro. Invirtam o que eles têm estado a fazer ou têm feito até agora. Que é ler mais as brochuras, ouvir mais as fitas, do que ler a Bíblia. Porque o próprio William Branham me afirmou que se em algum momento vocês ouvirem eu dizer algo que não for doutrinar, não for bíblico, esqueçam aquilo. Então esse é o princípio que esses irmãos que estão na mensagem devem seguir. E se lerem a Bíblia, perceberão que William Branham falou, ensinou muitas coisas que não estão na Bíblia. Uma delas é a doutrina da semente da serpente. Não é bíblico que Eva teve relações sexuais com a serpente. Isso é um ensinamento gnóstico que acredita-se que já foi combatido pelo homem que Branham me colocou como o mensageiro, acho que é da segunda era da igreja ou terceira, Irineu. Acho que é a segunda era da igreja. Irineu, em seu livro Contra as Heresias, afirma-se que ele combateu essa doutrina da serpente. Então isso já é um ponto que faria com que as pessoas refletissem sobre essa doutrina. Então, se Branham teve a revelação que Irineu foi um dos mensageiros que Deus levantou para preservar a doutrina apostólica e Irineu combateu a doutrina da semente da serpente, então William Branham é falso. E se William Branham for verdadeiro, então Irineu foi falso, que não acreditou na semente da serpente. Então as pessoas precisam começar a se questionar. Esse é um ponto. Outro ponto é as pessoas
pesquisar em literaturas. As informações que a gente tem hoje, os irmãos da era de Branham não tinham acesso a essas informações. Eu acredito que pouca gente conhecia, se calhar, os livros publicados por Clarice Larkin. E eu acredito que foi por falta de informações que muitos acharam que William Branham era um profeta que trouxe revelações que os outros pregadores não tinham. Mas lendo hoje, sabendo hoje das coisas que a gente sabe com relação a outros pregadores que viveram antes de William Branham, durante o ministério de William Branham e depois, a gente percebe que as pessoas só são enganadas por falta de informações. E essas informações que vão nos fazer despertar, a gente não pode esperar dos pregadores da mensagem. Esses irmãos estão dentro dos tabernáculos, não ouvirão essas coisas dos seus pastores. O que os pastores vão ensinar é que as suas ovelhas, deixem de ouvir coisas como as que estamos a tratar aqui. Porque a verdade liberta. E os pastores não querem que as suas ovelhas sejam libertas. Porque são as ovelhas que sustentam os pastores. São as ovelhas que sustentam os pastores. Então, sites como Desmistificando Branham é uma grande ameaça para os pastores da mensagem. Porque agora é um momento de confronto. Confronto entre a mentira e a verdade. O site Desmistificando Branham expõe as coisas com factos, com provas. Eu sempre me questionei, por exemplo, recentemente, com relação à visão que Branham diz ter recebido quando adolescente, da ponte, onde morreram 16 pessoas, segundo o que ele conta. Porque a verdade é que morreram apenas 2 pessoas. Eu fiquei a me perguntar, então, Deus deu esse sonho a Branham para quê? O ministério não seria para ajudar as pessoas? Porque se a gente acompanhar a ordem em que Branham conta essa história, nós nunca vemos Branham a dizer que eu alertei as pessoas para que aquela ponte não se levantasse, ou então que houvesse cuidado, porque Deus lhe mostrou que morreriam pessoas. Não é isso que aconteceu. Branham apenas conta que eu tive uma visão que 16 pessoas iam morrer. Qual é o benefício dessa visão para as pessoas? Então, esse é também outro ponto que a gente precisa questionar. Deus só deu essa visão a Branham por capricho, essa suposta visão a Branham por capricho. Esse é um ponto. Então, o conselho que as pessoas, que eu deixo para as pessoas é que leiam mais a Bíblia, as suas Bíblias, pesquisem literaturas, há muita informação que eles nunca ouvirão dos púlpitos. Porque o púlpito da mensagem não está comprometido com a verdade. Está comprometido com uma pessoa, Branham. E é isso que as pessoas fazem. Agora, quanto às pessoas que saíram, como nós, o meu conselho é que não paremos de ler. A vida é um aprendizado. E esse aprendizado terminará quando a nossa jornada aqui na Terra também terminar. Há muita coisa que a gente precisa saber. E só a gente só saberá se a gente ler, se a gente pesquisar, se a gente debater com os outros, porque é com os outros que a gente aprende. Agora, para quem quer ir numa denominação, eu não vejo nenhum problema nenhum. Ou seja, não vejo problema nenhum, desculpe aí. Não vejo problema nenhum. Porque, na verdade, a salvação, segundo a Bíblia, é através de Jesus Cristo. E se Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, qual é a necessidade de um profeta?
E quando a gente faz essa pergunta, vão dizer que não. Os branamistas vão dizer que não. Precisamos de um profeta, porque esse profeta é que coloca as coisas em ordem. E eu volto a perguntar, que coisas Branham colocou em ordem? Se tudo que ele falou nas suas pregações, outros ministros já falavam. A semente da serpente não é algo novo. O batismo em nome de Jesus Cristo, que parece que é a... Como é que eu posso dizer? É o as na manga dos branamistas. Muitos pregadores, antes de Branham, já pregavam que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se o irmão Will se importa sobre essa questão do batismo. Eu fiz uma pesquisa do pregador, acho que foi pentecostal, William Solder. Sim, pode falar. Com relação ao batismo, esse senhor, ele diz o seguinte, a respeito do batismo, essa é uma pesquisa que alguém fez, acredito que foi um crente, é um crente dessa linhagem, desse pregador, e ele fez um blog. Ele diz assim, a respeito do batismo, o irmão Solder explicou que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo era Jesus. E é exatamente isso que o William Branham ensinou. Então não vemos nada de novo. Jesus era o nome da família, pois o filho possuía o nome do seu pai. Eu ainda me lembro de onde que Branham citou isso, na mensagem, o único lugar de adoração provido ou escolhido por Deus. Branham me fala isso, que o nome do filho é o nome que ele herdou do seu pai. E ele diz assim, o Espírito Santo era o Espírito de ambos. Jesus foi o nome dado à família de Deus no céu e na terra. Pai, Filho, Espírito e Filho não são nomes, são apenas títulos. Essa é a linguagem que William Branham usou. Que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Por isso é que Branham achou por bem batizar em nome de Jesus Cristo. Tá tudo bem, mas será que Branham que começou isso? Não. William Solder, ele nasceu em 1879 e morreu perto de 1952 ou 56. Nesse intervalo de tempo, ele pregou essas coisas. E é nesse intervalo onde Branham também nasce. E nós sabemos que Branham, apesar de não ter muita escolaridade, mas era um homem que lia bastante. E temos as provas da biblioteca dele. Era uma biblioteca rica em material teológico, que é uma das coisas também que ele condenou. Ele condenou teologia e lia teologia. E quando foi para o púlpito, pregou teologia. A mesma teologia que ele condenou, ele pregou no púlpito. Por exemplo, Clarence Lark foi teólogo batista. E muitas das coisas que hoje os adeptos da mensagem batem no peito, que isso aqui quem revelou a Deus, quem revelou a William Branham foi Deus, Branham me tirou de Clarence Larkin. Como fez também com os ensinamentos de Uriah Smith. Por exemplo, sobre a marca da besta. Quando ele fala sobre a marca da besta, é o ensinamento da igreja adventista do sétimo dia. Quando associa 666 ao Vaticano, quem faz isso primeiro não é Branham. É a igreja adventista do sétimo dia. Então, são muitos pontos que nos fazem questionar seriamente a mensagem de William Branham. Então, aos que saíram, eu não vejo nenhum problema em aliar-se, filiar-se a uma denominação, se vai ao judaísmo, se vai ao islamismo, eu não vejo problema nenhum. Porque Cristo não morreu para que a gente tivesse rótulos denominacionais. Tal como eu afirmei recentemente na publicação de um pastor da mensagem, onde ele acusava de que as denominações são condenadas por estarem a dividir as pessoas. Eu disse o mesmo para ele, que a mensagem está mais dividida, por exemplo, que a Igreja Católica. A mensagem está pior que a Igreja Católica, em termos de... Ou seja, está pior que as denominações, em termos de doutrina.
Porque se a gente fazer um inquérito com relação, eu estava a pensar nisso recentemente, fazermos um inquérito em questões doutrinárias e distribuirmos esse inquérito em alguns irmãos, veremos que as respostas vão divergir. As respostas serão divergentes, porque uns acreditam numa coisa, outros noutra. Nem entre eles há uma concordância a respeito da doutrina, mesmo a respeito de William Branham. Então, esses são os conselhos que eu deixo para os irmãos que saíram. Que não parem de ler, pesquisem, que a salvação, segundo a Bíblia, a salvação já foi garantida. A única coisa que devemos fazer é manter, se assim posso dizer, é manter essa salvação. Não há profeta nenhum que vai salvar pessoa alguma. Por exemplo, aqui em África, não sei se o irmão já ouviu, há um profeta chamado Cacó Filipe, que também foi crente da mensagem. Hoje ele prega que as pessoas, para entrarem nos céus, têm que crer nele. Não é diferente do que Branham pregou. Não é diferente. Realmente, temos que crescer na graça e no conhecimento. Correto. Temos que agradecer a Deus pelo conhecimento que o irmão Tivela está fazendo em Angola. Irmão João, Deus abençoe toda a sua família. Não é de que, irmão Will, eu que eu agradeço por essa grande oportunidade. É sempre bom conhecer pessoas como o irmão Will, a irmã Ana, tantos outros irmãos que têm estado a trabalhar para desmistificar Branham. Há muita gente aí no engano. Precisamos ajudar essas pessoas. Graça e paz.